Amada irmã, amada igreja, bom dia nesta quinta-feira, dia 24 de maio de 2018, irmãos, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de exortação e de edificação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Mas primeiramente nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os nossos erros, falhas, fraquezas, por todos os pecados por nós cometidos. Senhor, perdoa-nos, lembramos-nos da sua promessa escrita em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b, onde o Senhor nos diz: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vos damos graças pelo Senhor nos ouvir dos céus, pelo Senhor nos perdoar por todos os pecados por nós cometidos e pelo Senhor sarar toda a nossa terra, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo. E hoje, amados, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós queremos parabenizar, nós queremos abraçar, cumprimentar todos os aniversariantes desta quinta-feira, deste dia 24 de maio de 2018, desta sexta-feira e sábado, para que grandes bênçãos, rogando ao nosso Deus e Pai, que estenda por sobre vós a luz do seu rosto e que derrame grandes bênçãos sobre todas as vossas longevidades terrenas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmão, mais uma vez nós vamos voltar à questão da violência no Brasil e principalmente no estado do Rio de Janeiro. A população ela está cansada, a população ela está revoltada e nós temos que ter consciência de que algo muito grande tem que ser feito, mas que tudo isto é espiritual. Nós temos que clamar ao nosso Deus, nós temos que entrar nas regiões celestes, sempre em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, e repreender todos estes principados, todas estas potestades, todos estes dominadores tenebrosos, todos estes demônios que estão incitando, que estão causando, que estão ocasionando toda esta violência, que estão usando pessoas, muitas das quais desviadas do Evangelho, conforme está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 43, 44 e 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando se acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, voltando e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E a grande maioria destas pessoas que estão envolvidas com crime, com roubos, com transgressões, são pessoas que estão desviadas do Evangelho, são pessoas das quais anteriormente, quando se converteram, aquele demônio que as atormentava foi expulso, mas ao se afastarem da presença do Senhor, aquele demônio volta e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam na vida daquele homem. Portanto, isso nós temos que vencer é com jejum e oração, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando aquele jovem lunático, o pai o levou para que expulsasse aquele demônio, e os discípulos de Jesus não puderam expulsar, eles perguntaram por que eles não puderam expulsar. Aí o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 9, versículo 29, o Senhor Jesus responde: pois aí está escrito, e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Irmãos, há um jargão muito comum hoje em dia, em meio a esta violência: bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido convertido, porque eles estão transgredindo, eles estão sendo usados, porque na verdade o real bandido que está aí nessa história toda é Satanás e os seus demônios. São os demônios que estão se aproveitando das fraquezas destas pessoas, são os demônios que estão fazendo todo esse estardalhaço, toda esta bandalheira, toda esta confusão, irmãos.
Isso é obra de Satanás e seus demônios. Portanto, amados, a violência, como eu escrevi aqui alguma coisa, ó, a violência presente hoje em nosso país, principalmente no Rio de Janeiro, tem levado muitas pessoas cansadas de tantos ultrajes usarem o jargão bandido bom é bandido morto, sem atentarem para o fato de que tudo isso é consequência da ação demoníaca e tem que ser combatido com oração e jejum, já que a casta de demônios que só sai com oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29. E disse-lhes: esta casta não pode ser com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E a própria palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, que são demônios, contra principados, contra as potestades, contra os espíritos dominadores, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos dominadores, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta tem que ser travada na esfera espiritual, contra Satanás e todos os seus demônios, com oração, com jejum, contra quem realmente devemos lutar. Irmãos, nós temos um exemplo notório, um exemplo de São Paulo. O apóstolo Paulo era perseguidor de cristãos, ele perseguia, ele levava para as sinagogas para serem açoitados, para serem até mortos. O apóstolo Paulo, ele comandou a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Estevão foi o primeiro mártir de Cristo, e Paulo comandou o assassinato de Estevão. Ele foi apedrejado até a morte, e Paulo segurou a capa de Estevão. Portanto, vamos ver uma passagem em Atos capítulo 22, versículos 3, 4, 5, 19 e 20. Nós vamos entender muito bem que Paulo, antes Saulo, ele perseguia os cristãos, ele levava para as sinagogas, e ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus segundo a lei, fui fariseu. Ele era fariseu. Portanto, vamos ver Atos dos Apóstolos capítulo 22, versículo 3, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nosso país, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Agora nós vamos lá para o 22, versículo 19. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Ele falando com Jesus. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o matavam. Portanto, o apóstolo Paulo, São Paulo, antes Saulo, hoje Paulo, ou São Paulo, ele perseguiu os cristãos, ele consentiu na morte de Estevão, ele estava presente, ele teve a oportunidade de se converter, ele foi chamado, ele estava no caminho de Damasco, apareceu aquela luz, e o Senhor falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues?
e ele, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, mas ele teve a oportunidade de transformação. E esta oportunidade nós temos que dar a estas pessoas que estão aí assaltando, que estão sendo usadas por Satanás e seus demônios. Elas vão pagar de acordo com as leis dos homens, conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, eles estão plantando, vão colher os frutos das suas semeaduras, mas nós temos que olhar com olhos espirituais. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra exortadora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar que nós temos que nos levantar espiritualmente contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ou contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nós temos que nos levantar contra Satanás e todos os seus demônios, e não contra as pessoas. Guarda-nos, Senhor, com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.